O nosso convidado aqui ao vivo no Jornal Gente é o deputado federal reeleito agora, Alexandre Padilha, que foi ministro de Relações Institucionais no governo Dilma, ministro da no governo Lula, ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff, deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, seja bem-vindo, bom dia, por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. Eu vi vocês falando do Corinthians e do Flamengo, eu estou ansioso pro jogo hoje à noite, viu? Eu sou corintiano aqui, estamos na luta aqui, vamos ver como é que vai ser na Neoquímica Arena lá. É isso aí, fica ligado aqui na Rádio Bandeirantes hoje à noite que o senhor vai ouvir o clássico aí narrado pelo Ulisses Costa. A gente está preparando uma grande cobertura, né? Afinal de contas, é um feriado e tem um jogão de bola no fim da noite para a gente acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, queria começar perguntando para o senhor, olhando para a eleição federal, agora a eleição para a presidência, não é? Que estratégia o senhor aconselharia ao ex-presidente Lula nessa reta final? Ele saiu na frente no primeiro turno, tem aproximadamente 6 milhões de votos a mais do que Bolsonaro, mas segundo turno, todo mundo sabe, é uma eleição diferente, ali também, além das alianças, a abstenção é algo a ser considerado. Qual que deve ser, na opinião do senhor, a estratégia de Lula nessa reta final? Primeiro, né, Thaís, o presidente Lula teve no primeiro turno o maior número de votos que ele já teve em qualquer eleição que ele disputou no primeiro turno, né, 57 milhões de votos. Só para as pessoas terem ideia, isso é mais voto do que o Bolsonaro teve no segundo turno de 2018. Ou seja, a votação que o presidente Lula teve no primeiro turno dessas eleições já é maior do que a votação que o Bolsonaro teve no segundo turno de 2018. No segundo turno, a decisão da população é muito mais pela rejeição, é muito mais uma decisão de comparação entre um candidato e outro. Então, acho que a primeira questão é reforçar essas comparações, né? Não é à toa, por exemplo, Thaís, que verdadeiros ícones da economia, que construíram as regras de âncora fiscal no país, de responsabilidade fiscal, como Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Malan, Baixa, que sempre tiveram divergência, inclusive não necessariamente concordam com tudo, declararam publicamente apoio ao presidente Lula, porque sabem que, de um lado, você tem Bolsonaro, que não cumpriu nenhuma regra fiscal desde o primeiro ano do seu governo, desde 2019, antes da pandemia, o tempo todo descumpre regras fiscais. E do outro, você tem Lula e Alckmin, que sempre teve responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Então, primeiro, essa comparação, eu acho que é fundamental. Segundo, agregar apoios. A candidatura do presidente Lula é a única até agora que agregou novos apoios. Pessoas como a Simone Tebet, que foi a terceira colocada, já declarou apoio ao presidente Lula, está em campanha, está dando entrevista, está disposta a circular o estado de São Paulo, entrar na TV. A candidatura do Ciro Gomes e todo o PDT. Ontem o presidente Lula recebeu o apoio de um prefeito que é do partido do Bolsonaro, mas que declarou apoio ao presidente Lula. O vice-governador eleito de Minas Gerais já disse que está com Lula. O presidente Lula ontem no Rio de Janeiro recebeu o apoio daquele que foi o tesoureiro do Bolsonaro, o Paulo Marinho, o coordenador de campanha do Bolsonaro em 2018, que se arrependeu de eleger o Bolsonaro. Está defendendo o presidente Lula. Então, agregar novos apoios é fundamental. Deputado, ainda em novos apoios, quando a gente olha para o lado de lá, houve um novo apoio importante para a candidatura de Bolsonaro, que é do governador Romeu Zema, não é? Que ficou neutro no primeiro turno e aderiu à candidatura Bolsonaro assim que foi reeleito. O senhor vê peso nesse apoio de Romeu Zema para Bolsonaro? Por que eu não vejo, viu, Thaís? Primeiro porque o Zema escondeu o Bolsonaro no primeiro turno, quando ele era candidato a governador, porque sabe que o Lula ganhou em Minas Gerais, então ele escondeu, ele não defendeu o apoio ao Bolsonaro, e pode ter certeza que ele não vai se expor nessa campanha no segundo turno, pode ter certeza disso, viu, Thaís? É um apoio declarado, mas que o vice já declarou apoio ao presidente Lula ontem. Nós fizemos uma grande caminhada no domingo em Belo Horizonte, uma manifestação de rua muito forte, e pode ter certeza, o Lula ganhou no primeiro turno em Minas Gerais e vai aumentar a diferença a favor do presidente Lula no segundo turno. Deputado, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a história da âncora fiscal, né, que tem sido um dos pontos, né, debatidos
desde o primeiro turno e do segundo turno. Não é subestimar um pouco a inteligência do eleitor, da população brasileira, querer pedir um cheque em branco, não definir as regras da política econômica, não dizer com todas as letras? Por que o Lula não fala qual vai ser a política econômica do eventual governo? Porque tem o Meirelles e o Boulos que discordam totalmente no campo da economia? Não tem nada a ver disso, viu, Pedro? Primeiro que o presidente Lula afirma quais serão as diretrizes da sua política econômica. Ele diz que vai ter responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Ele fala do que foram os 8 anos do governo dele para provar e reafirmar isso, onde ele cumpriu as metas de superávit primário, que era o que estava estabelecido naquela época, inclusive superou as metas de superávit primário. Ele reduziu a proporção da dívida em relação ao PIB, a gente assumiu uma proporção de mais de 60% da dívida em relação ao PIB, chegou a menos de 40%, chegou em cerca de 32%. Ele pagou o FMI, ou seja, deixou de dever o FMI, aumentou para mais de 300 bilhões as reservas internacionais. Então, não é cheque branco, porque o presidente Lula é uma pessoa testada. Durante 8 anos de governo, cumpriu um governo de responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Mas agora só falta dizer como vai fazer isso, né? Como vai fazer isso daqui para frente? O cenário é outro hoje, não é aquele de 2002, de 2006, né? Então, mas deixa eu te falar, Pedro. Ele tá dizendo como é que vai falar. Não é à toa que Henrique Meirelles apoia o Lula, que o Malan apoia o Lula, que o Armínio Fraga apoia o Lula. Sabe por quê também, Pedro? Todos eles, Pedro, que já foram ministros, Henrique Meirelles, Malan, Armínio Fraga foi presidente do Banco Central, todos eles sabem o quê, Pedro? Que você, na campanha eleitoral, você afirma a diretriz. Na campanha... Caiu a eleição? Deu um probleminha. Mas agora campanha, o senhor parou na campanha eleitoral. Todos eles sabem que na campanha eleitoral... Não, então você afirma a diretriz na campanha eleitoral, né? Você afirma muito nitidamente, não é à toa que eles apoiam o presidente Lula. Agora, você pega o caso da construção do teto de gastos, que é um detalhamento, né? A construção do teto de gastos não é a política econômica, é um detalhamento da regra fiscal. O teto de gastos ele só passou a ser apresentado e discutido junto com o Congresso e com a sociedade depois que o ex-ministro Henrique Meirelles já estava no governo Temer, passou a ter o diagnóstico detalhado da situação das contas públicas e aí passou a apresentar isso ao Congresso Nacional e discutir e ser aprovado. É assim que você constrói uma regra de âncora fiscal que ela se sustenta. Porque a primeira questão para você apresentar um detalhamento de qual será a âncora fiscal, você precisa ter o diagnóstico da real situação das contas públicas do país. Isso só será possível ter o diagnóstico dessas contas públicas do país depois que Bolsonaro sair da presidência da República. Primeiro, porque ele esconde dados. Segundo, que ele comete imprevisibilidades a cada semana. A cada semana, Bolsonaro comete uma situação que piora as contas públicas. Você tem, inclusive, um pedido, eu acho que vocês chegaram a dar matéria sobre isso, Pedro, tem uma solicitação por parte do governo Bolsonaro para o BNDES, para o Banco do Brasil, para as empresas estatais, para anteciparem receita de 2023, para tentar cobrir o buraco do déficit primário desse ano. Se elas fizerem isso, você mexe, inclusive, nas contas públicas. Então, este detalhamento do que são as âncoras fiscais, você precisa estar no governo, abrir qual que é a realidade das contas públicas de Bolsonaro e, a partir daí, discutir com o Congresso, com a sociedade, quais têm que ser esses parâmetros. É assim que sempre foi feito, né? Tanto é que essas figuras experientes, que já foram ministros da Fazenda, já foram presidente do Banco Central, né? Concordam, não dizem, inclusive, que precisa desse tipo de detalhamento agora, porque só é possível fazer alguns detalhamentos quando você tiver o final do governo Bolsonaro e o diagnóstico detalhado da situação das contas públicas que ele vai deixar ao governo. Deputado Alexandre Padilha, deputado pelo Partido dos Trabalhadores, reeleito agora conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Deputado, queria perguntar para o senhor o seguinte: o vermelho vai sair de cena nessa reta final da campanha do PT? O partido vai optar pelo branco, recomendação do Simone Tebet?
Thaís, o PT, desde o começo da campanha, quando se associou ao ex-governador Geraldo Alckmin, a todo o material público da campanha já tem a combinação do amarelo, azul e vermelho. Né? A gente agrega, soma cada vez mais. Você pega a marca da campanha, Lula e Alckmin, é azul, amarelo e vermelho. Né? Os materiais de campanha. O presidente Lula, desde o começo, faz questão de estar usando branco. Desde o começo, você vê vários comícios dele de branco, porque ele faz, eu quero passar uma mensagem da paz. E achei muito boa essa sugestão da Simone Tebet, da gente agregar ainda mais o branco, pedir para o pessoal vir de branco, trazer lenço branco. Eu acho que nós queremos cada vez mais uma frente que mostra essa diversidade, né, do branco, do azul, do amarelo, que são símbolos nacionais, do vermelho, que tem uma tradição de luta das pessoas, do amarelo e roxo do PSOL, do lilás do movimento das mulheres. A nossa campanha é ampla e tem que ser cada vez mais ampla. Então é muito bem-vinda essa sugestão de trazer lenço branco, trazer roupa branca. O presidente Lula, desde o começo, você pode pegar a maior parte dos comícios, ele está de branco, né? Exatamente porque a gente quer reforçar essa mensagem de que a gente vai estar na rua, estamos na rua, são as atividades mais fortes, caminhadas junto do povo. O presidente Lula ontem cumprimentava até o pessoal que estava no junto do povo, né? Mas sem ódio, mas também sem medo de estar na rua. Deputado, emendando também nessa fase final de campanha, a carta aos evangélicos que seria lançada pela campanha do PT vai sair? O senhor acha que isso tem que ser feito? Eu defendo, é uma sugestão de várias lideranças evangélicas. Quando você está no segundo turno, você incorpora inclusive várias sugestões. Eu defendo que tenha assim um documento, um ato simbólico como esse. Eu tive uma relação muito forte com várias lideranças evangélicas, Thaís, durante a pandemia. Inclusive, o meu mandato como deputado federal, a gente constituiu um grupo interreligioso que tinha lideranças evangélicas, católicas, pessoas de religião, inclusive um grupo interreligioso que juntou várias regiões no momento da pandemia. Essa ação comunitária das igrejas durante a pandemia foi decisiva para aliviar o sofrimento das pessoas, tanto da insegurança alimentar, quanto o luto que não pode ser exercido, quanto às 680 mil vítimas que nós tivemos, as crueldades de Bolsonaro durante a pandemia. Eu que sou deputado, mas eu continuo atuando como médico, como professor universitário, entrava em hospital, atendia junto com os alunos do hospital do SUS, em unidade de saúde da periferia, o tempo todo a gente vendo, né, o sofrimento das pessoas, dos profissionais de saúde, recorrendo o tempo todo à sua espiritualidade, à sua religião, para suportar aquele momento. Então, eu acho muito positivo. Junto com essas lideranças vem a mensagem de solidariedade, da defesa da vida, da paz, da fraternidade, e não a mensagem do ódio ou da intolerância que Bolsonaro tenta pregar no país. Deputado, deixa eu te perguntar uma coisa. Outro dia eu vi uma reportagem aí com o Zé Dirceu e ele estava falando sobre a estratégia do PT para entrar na classe média nesse segundo turno. Qual o papel que o Zé Dirceu tem hoje na campanha do Lula? Nenhum. Na campanha do Lula, nenhum. Né? Não faz parte da coordenação, não tem nenhuma tarefa específica, absolutamente nenhum. Eu acho gozado, às vezes, Pedro, o pessoal tenta levantar alguns fantasmas, tudo, né? Ele está falando ele tá falando em nome do partido, ele está falando pelo partido aí, deu entrevista falando que o PT mira a classe média aí, dizendo a estratégia, por isso que eu perguntei. Quem fala em nome do partido é a presidenta do partido, os dirigentes do partido, os membros da direção do partido. Eu vejo tanta gente falando do PT, Pedro, eu vejo às vezes jornalista falando do PT, comentarista. Ontem eu estava num Uber aqui na cidade de São Paulo, pegando Uber, estava lá, não era vocês não, mas era uma outra emissora. Os caras falando do PT de uma coisa absurda. Aí chegou uma hora, eu comecei a discutir com o Uber. Eu falei assim, ele falou assim, é verdade, também acho. Então todo mundo fala do PT. Se tem uma coisa, o PT tem uma coisa tão impregnada na cultura da população brasileira, um partido, não à toa, né, o único partido que se estrutura enquanto partido, né? Ninguém fala do partido do Bolsonaro. Tem gente que nem sabe qual é o partido do Bolsonaro, não sabe qual é o presidente do partido do Bolsonaro, não sabe o envolvimento que teve o partido do Bolsonaro com situações muito graves. Ninguém fala, mas o PT fala. E às vezes eu acho isso como uma coisa positiva, que é uma demonstração da força, do tamanho que é o PT, da marca, identidade que tem, e é um partido que sai, inclusive, fortalecido dessas eleições, e com a experiência, um amadurecimento de reconhecer, por exemplo, ter um vice como Alckmin, né, uma pessoa que tinha divergência com o PT,
que o fato de divergentes se juntam nesse momento para derrotar um antagônico, algo muito grave para a política brasileira, que pode significar uma reeleição do Bolsonaro. As autocracias começam assim, né? Quando o presidente da República se sente no direito, por exemplo, de falar e defender que vai querer mudar com a Suprema Corte. O Bolsonaro já disse explicitamente, uma das ações do governo dele é querer ampliar o número de ministros do STF para ele poder indicar os ministros que ele quiser e, com isso, mudar o papel da Suprema Corte do país, ou seja, uma interferência direta do Executivo no... Opa, a gente teve aqui uma dificuldade na conexão com o deputado Alexandre Padilha. Sinal de internet, às vezes acontece isso. Deixa eu aproveitar para me despedir, então, do deputado Alexandre Padilha, que gentilmente conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, viu, deputado? Um bom dia, obrigada pela conversa, um bom feriado para o senhor. Obrigado, Thaís, obrigado, Pedro, e vou à noite aí, vou conectar no Ulisses aí, viu, Pedro? É isso aí. Vai Corinthians, vai Corinthians. Vamos acompanhar esse jogão hoje aqui. Obrigado pela entrevista, viu, deputado? Até uma próxima.